puder, dá uma ligada na luz aí, daqui da tenda, pode ser? Que é melhor Fica uma escuridão nessa hora, valeu, obrigado. Não sei se você tem Bíblia de papel aí, hoje eu trouxe a minha de papel, aí com pouca luz é pior. Vamos ler então o texto? É aquele texto que todo mundo conhece, a parábola do semeador. Nesse momento que a gente volta do retiro, a gente ouve tantos testemunhos legais sobre o que Deus falou ao nosso coração, sobre o que Ele pode fazer no meio da igreja. E aí a gente sempre fica pensando, poxa, eu quero manter isso no meu coração, eu quero manter essa chama acesa aqui dentro, como que eu faço, o que a palavra pode ensinar para a gente nesse sentido. Poxa, eu queria que esse texto falasse muito ao seu coração essa noite. Aí Jesus conta uma parábola do semeador, ele diz que o semeador saiu a semear, esse semeador joga a semente em vários tipos de solo. Aí os discípulos não entendem essa parábola, aí Jesus explica para eles, e é o que a gente vai ler, Lucas 8, a partir do verso 11. Jesus diz: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas os que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e a retêm e dão fruto com perseverança. Amém. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Eu senti muito no coração de compartilhar sobre esse texto, justamente por esse motivo. A gente volta de retiro e a gente ouve testemunhos. Provavelmente você deve ter tido alguma experiência com Deus, provavelmente Deus deve ter falado ao seu coração naqueles dias lá, e é provável que essa semana você já tenha voltado com o coração muito mais aquecido, querendo viver na presença de Deus, querendo continuar firme nos caminhos de Jesus, querendo dar o gás agora na sua célula, querendo dar o gás na sua vida devocional, na sua vida de oração, querendo dar o gás na sua igreja. A gente ouviu muito falar sobre a igreja, sobre a importância da igreja, sobre a forma como Deus ama e cuida e trata a sua igreja. E por que a gente trouxe esse texto essa noite, então? Para que ele fale ao nosso coração nesse sentido, para manter a gente firme e focado na palavra de Deus. Existem duas coisas nesse texto que me chamam muito a atenção. A primeira delas é que Jesus ensina aos seus discípulos, com essa parábola, que a forma como a gente ouve a mensagem conta muito. A forma como a gente ouve a mensagem conta muito. Aqui, ouvir não é só o ato de prestar atenção. Tipo agora, vocês estão sentados, estão ouvindo aqui a palavra. O ouvir aqui, nesse caso, não é só ouvir, não é nem só prestar atenção naquilo que Jesus está falando. O ouvir aqui tem o sentido de colocar em prática. É a ideia de que a palavra entra mesmo no coração e a gente agora entendeu aquilo fez sentido, então agora eu vou viver de acordo com essa palavra, de acordo com o Evangelho, de acordo com aquilo que Deus tem falado ao meu coração. O Evangelho é pregado para as pessoas. E essa palavra ela pode encontrar diversos solos. Só que aqui a gente percebe que o próprio Jesus está ensinando que existem muitos obstáculos que tentam impedir esses corações de praticar a palavra. É claro que aqui Jesus está falando, no primeiro momento, a ideia de ouvir a palavra pela primeira vez, mas isso aqui pode fazer sentido para a nossa vida também, enquanto a gente vive e continua ouvindo a palavra, ainda que a gente já tenha se convertido, ainda que a gente tenha já colocado Jesus como Senhor e Salvador da nossa própria vida. Jesus vai dizer que existem obstáculos aqui para que a gente coloque essa palavra em prática. Ele vai falar sobre Satanás. Em alguns casos a palavra é colocada lá no coração, mas Satanás vem e rouba aquilo ali, ele tira a alegria por algum momento, ele tira a forma como a gente crê naquilo do nosso coração. Jesus vai falar das provações que acontecem sobre as nossas vidas. Existem provações que vêm sobre a gente, e se a palavra não tiver raiz
lá dentro, essas provações também retiram a palavra do coração. Jesus fala de preocupações, de riquezas e de prazeres da vida que sufocam também a palavra. Às vezes a gente deixa que essas coisas tomem conta e façam com que a palavra não tenha lugar aqui dentro. Mas finalmente Jesus vai dizer sobre a semente que cai numa boa terra, a semente que cai naquele coração que ama a Jesus, que quer viver de acordo com isso aqui, que quer colocar o Evangelho em prática, e isso é maravilhoso. A forma como a gente ouve a mensagem conta muito. A forma como você ouve a palavra de Deus, como você vai colocar isso aqui em prática depois, a forma como você vai viver isso no seu dia a dia conta muito. Dependendo da forma como você vai viver a partir da segunda-feira, talvez, quando você encontrar aquelas pessoas, alguns aqui já devem ter trabalhado na quinta e na sexta, alguns até na quarta mesmo. Quando você vai viver a forma como você coloca isso aqui no seu dia a dia em prática, vai contar muito. Em alguns casos, Satanás vai arrancar essa alegria do teu coração. Em alguns casos, Satanás vai fazer com que você duvide dessa palavra, ainda que você já seja crente. Em alguns casos, as preocupações da vida vão arrancar a alegria do seu coração. Em alguns casos, as provações no seu dia a dia vão fazer com que você não consiga mais viver isso. É isso que Jesus está ensinando. A forma como a gente ouve a mensagem, como a gente coloca em prática, como a gente faz com que essa palavra entre aqui dentro, conta demais. A segunda coisa que chama muita atenção aqui é que dar fruto é a comprovação de que a palavra está sendo praticada. Jesus vai dizer sobre esses solos que recebem a mensagem, que recebem a palavra, e o último solo, que ele chama de boa terra, é aquele que faz com que a semente dê muitos frutos. A palavra entra no coração, na boa terra, e de repente isso se transforma. Não fica lá dentro, não fica parado, não é uma semente que não dá fruto, é uma semente que dá fruto, que cresce. Quando o coração recebe com alegria essa mensagem, coloca isso em prática, os frutos de uma vida cristã agora são naturais. Os frutos de uma vida que aprendeu a amar Jesus, que quer viver de acordo com a sua palavra, são naturais. Os frutos acompanham a árvore. Num outro momento, Jesus contou uma analogia sobre a videira, e ele falou para os seus discípulos: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês vão dar muito fruto se vocês permanecerem em mim. É um pouco isso do que a gente está falando aqui agora, nesse momento. Para que a gente consiga dar fruto, a gente precisa permanecer em Jesus, a gente precisa fincar a nossa vida no nosso Salvador. E se a gente viver de acordo com a sua palavra e permanecer em Cristo, a gente vai sim dar frutos que glorifiquem a Deus. E existem algumas coisas que ajudam a gente nessa caminhada, enquanto a gente vive, enquanto a gente deseja dar frutos para o nosso Salvador. Existem meios que Deus nos dá, e eu vou falar de meios que a igreja é usada por Deus para que a gente consiga viver dessa forma. A gente lá naquele dia de retiro falou muito sobre a igreja. A gente aqui, por exemplo, tem as células, os grupos pequenos que se reúnem semanalmente. Esses grupos pequenos em que a gente pode ter comunhão, que a gente pode abrir o coração, eles vão ajudar a gente a viver e a permanecer em Jesus e a ter uma vida que dá fruto. A gente tem os discipulados, que são aqueles momentos em que a gente se encontra com o nosso discipulador e a gente pode abrir o coração, ou a gente deveria abrir o coração, e essa pessoa vai orar com a gente, vai caminhar com a gente, vai aproximar a nossa vida de Jesus. A gente tem a vida de oração. Jesus ensinou a gente a orar, Ele mesmo orava, Ele mesmo falava com o Pai. Se a gente viver de fato uma vida de oração, a gente vai conseguir dar frutos e a gente vai comprovar que o nosso coração é a boa terra que recebeu essa mensagem, que recebeu a semente, que é a palavra de Deus. Eu fico triste quando a gente vem para uma reunião de oração antes do culto e a reunião de oração está super vazia. Infelizmente, a verdade é que a gente não entendeu e não aprendeu quão importante é a nossa oração diante do nosso Deus. O dia que a gente aprender isso, a reunião de oração vai ser mais cheia do que o culto. O dia que a gente souber quão importante é a nossa oração diante de Deus, que Ele ouve e Ele atende e Ele pode fazer coisas sobrenaturais por meio desse ato, por meio dessa disciplina, a nossa vida vai mudar completamente. A gente tem a leitura, a meditação da palavra. A
A gente precisa ler a palavra todos os dias, a gente precisa meditar nisso aqui todos os dias, para que a gente possa viver uma vida que dá fruto. Eu não sei se você está participando, por exemplo, da leitura bíblica que a gente se propôs a fazer até o Go Camp. A gente precisa ler a Bíblia, galera. A gente precisa ler a palavra do nosso Deus. É por aqui que Deus fala ao nosso coração. Ele pode falar de uma forma sobrenatural? Pode. Ele pode dar um sonho para a gente, falar com a gente através de um sonho? Pode. Ele pode falar de forma audível no momento em que eu estou no meu quarto orando e colocando o meu coração diante dele? Pode. Mas esses são meios extraordinários, sobrenaturais. Quais são os meios ordinários? Palavra, Bíblia Sagrada. A vontade que ele já revelou e está registrado aqui, e a gente pode ter contato com isso todos os dias. A gente precisa ler. A gente precisa colocar o nosso coração diante de Deus por meio da palavra. A gente pode servir nesse lugar, a gente pode servir aqui na igreja. A gente tem vários times que servem aqui, depois você pode procurar os líderes desses times, por exemplo. Vai ser muito bom se todo mundo aqui colocar mesmo seu tempo e sua disposição para servir nesse lugar, para ser bênção aqui nessa igreja, para ser útil para a glória de Deus. Essas duas coisas são importantes a gente aprender com essa parábola que Jesus conta. A forma como a gente ouve a mensagem conta muito. A gente precisa colocar em prática aquilo que Jesus tem falado no nosso coração. E dar fruto é a comprovação de que a palavra está sendo praticada. Se você vive uma vida que tem dado frutos, isso tem comprovado que a palavra tem sido praticada através da sua vida. 2023 é um ano que está no início ainda, apesar de já terem passado praticamente 2 meses inteiros. Mas tem muita coisa maneira na programação aqui no Go para acontecer, na Igreja Oceânica para acontecer. Nenhuma delas vai ter sentido se Jesus não estiver presente. Nenhuma dessas programações vai ter sentido se elas não aproximarem a gente de Jesus. E cabe a cada um de nós viver dessa forma. Cabe a cada um de nós refletir de verdade em como está o próprio coração diante de Deus. Na continuação aqui dessa parábola, Jesus continua contando uma outra, falando: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca a candeia num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Jesus continua a parábola do semeador, falando agora de uma outra parábola, falando da candeia. Ele vai dizer: olha, a candeia, ninguém pega, né, algo que ilumina e coloca escondido, e coloca debaixo da cama. Ele aqui está querendo dizer: olha, o evangelho vai ser pregado por todo mundo. Vocês mesmos, quando vocês pregarem o evangelho, preguem para todo mundo. Preguem para todo mundo. A luz é para iluminar. Coloquem a luz num lugar que todos vejam. Façam com que a mensagem do evangelho seja pregada por todos os lugares. E Jesus mesmo estava fazendo isso. Olha, a luz veio para iluminar. Então eu estou colocando agora a candeia num lugar que todo mundo possa ver, só que ele continua de uma forma que parece que não faz sentido, mas faz todo sentido. Aí ele vai dizer: portanto, diante disso, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Olha, eu estou falando, a mensagem está sendo pregada, portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo, porque dependendo de como esteja o seu coração, dependendo de qual solo seja o seu coração nesse momento, pode ser que a palavra não dê fruto na sua vida e no seu coração. Aí Jesus vai dizer: a quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Essa é a matemática do reino. Jesus está falando aqui o seguinte: quanto mais vontade você tiver, quanto maior for a sua dedicação para aprender as coisas de Deus, para colocar em prática as coisas de Deus, quanto mais empenho na palavra de Deus, mais Deus vai se deixar conhecer, mais Deus vai vir e vai te visitar, mais Deus vai vir e vai encher o seu coração e vai te manter firme. A quem tem, mais vai ser dado. Mas o contrário também acontece. Quanto menos vontade você tiver, quanto menor for o seu interesse, quanto menos você buscar a palavra,
menos Deus vai vir te visitar, menos Deus vai falar o seu coração, menos Deus vai encher a sua alma, menos Ele vai se fazer presente na sua vida, no dia a dia. Isso precisa ensinar alguma coisa para a gente, porque, como eu falei no início, a gente está voltando do retiro. E talvez essa pergunta esteja no seu coração: como eu mantenho essa chama acesa? Eu quero manter essa chama acesa, eu não quero que isso se apague do meu coração. Há um tempo atrás, um jovem que está aqui essa noite veio me procurar falando: cara, a alegria que eu tenho na presença de Deus é maravilhosa, mas muita gente já está vindo me falar que, isso é o primeiro amor, uma hora isso vai passar. Pô, mas como que eu faço para isso não passar? Primeiro eu falei para ele: quem te falou isso está completamente errado, porque não é para passar esse primeiro amor, essa alegria na presença de Deus. Se passou, alguma coisa errada aconteceu, porque Jesus deu para a gente todos os meios para que isso não passe. Em segundo, se você quer manter o seu coração aquecido, faça o que essa parábola está ensinando, coloque em prática a palavra de Deus, permaneça firme em Jesus, dependendo da disposição do coração. Aqueles obstáculos que Jesus falou na palavra podem ser eficazes no sentido ruim, eles podem afastar a gente de Deus de verdade. Dependendo da disposição do seu coração, pode ser que Satanás venha e roube essa mensagem do seu coração, roube a alegria do seu coração, roube o seu ânimo. As provações da vida podem fazer com que a palavra não encontre raízes na sua alma, no seu coração, e aí você pode perder a alegria, pode perder o ânimo, pode perder a dedicação. Se você deixar as preocupações dessa vida, as riquezas desse mundo, essas coisas que podem enganar a gente, os prazeres da vida, isso pode fazer com que a palavra seja sufocada aqui dentro, e a gente começa a querer olhar para as coisas desse mundo, esquece das coisas de Deus, esquece que a eternidade está lá na frente, não está aqui ainda nesse mundo. E se a gente deixar essas coisas encherem o nosso coração, a alegria se vai, o ânimo se vai, e tudo volta a ser como era antes. E a gente vive sempre nesse ciclo, vivendo de retiro em retiro. É isso que você quer para a sua vida, querido? Se você deseja viver de retiro em retiro, tranquilo. Eu sinto te dizer, a sua vida vai ser medíocre com Deus. Deus tem muito mais para dar, Ele tem muito mais para fazer, Ele tem muito mais para encher, mas a gente precisa colocar essa palavra aqui dentro e viver de acordo com ela e amar o Senhor todos os dias. Poxa, mas vai ter dia que eu não vou conseguir, vai ter dia que vai ser difícil, vai ter dia que vai ser difícil pra caramba, vai ter dia que você vai acordar de uma forma diferente, vai ter dia que você não vai ter vontade, ainda assim você vai contar com a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, e Ele vai vir e Ele vai se mostrar para você, e vai mostrar o quanto Ele é bom, o quanto Ele pode fazer milagres até nesses dias difíceis. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo, porque a quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Você quer permanecer firme em Jesus? Você quer permanecer com essa alegria no seu coração? Coloque então a palavra em prática de forma constante. Lembra que você tem coisas que te ajudam, que Deus te deu, pela graça que Ele tem por você e por mim. Ele deu para a gente as células, Ele deu para a gente o discipulado, Ele deu para a gente uma vida de oração que a gente pode colocar em prática, Ele deu para a gente a sua palavra que a gente pode ler todos os dias, a qualquer momento. Firme a sua vida em Jesus. Firme o seu coração em Jesus, olhe para Jesus, aprenda a ter prazer no seu Salvador. Se você fizer isso, como Ele mesmo está ensinando, mais vai ser dado a você. Se você olhar para Jesus, quanto mais você olhar, mais Ele vai se revelar a você. É isso que Ele está ensinando. Quanto mais você buscar, mais Ele vai te ensinar. Quanto mais você estiver na presença dEle, mais Ele vai te visitar. Quanto mais você desejar, mais Ele vai vir te encontrar. Se você fizer isso, mais vai ser dado, mais experiências com Deus você vai ter, mais alegria você vai ter, mais satisfação você vai encontrar, independente das circunstâncias, mais interesse vai surgir no seu coração, mais a sua vida vai se tornar relevante para o reino, mais e mais frutos você vai dar a partir desse momento. Que Jesus enche o seu coração, que Ele mantenha a gente firme, que Ele faça da gente um grupo de jovens que honra o seu nome e que glorifica o seu nome para sempre, até o dia que Ele voltar para buscar a sua igreja, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que ensina para a gente coisas tão maravilhosas, Senhor.
Ajuda a gente a viver de acordo com ela, como a gente acabou de ler, que ela encha o nosso coração, que a gente coloque isso em prática. A gente quer ser cada vez mais cheio da sua presença, Senhor. Traz o seu Espírito para viver aqui dentro, Senhor. Não deixe a gente viver uma vida de altos e baixos. Ajuda a gente a te amar com todo o coração. Ajuda a gente a depositar no Senhor toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, para que você seja honrado, glorificado sempre, Senhor. Faz assim, enche essa igreja também com teu Espírito, para que a gente seja uma igreja viva, que te glorifica, que te dá honra em todo o tempo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.